A paz do Senhor a todos vocês, líderes e pastores da Igreja Evangélica Betânia, aí no Brasil. Deus abençoe muito vocês. O meu nome é Glauber Destro e eu fico muito feliz em saber que tem gente aí da Igreja Brasileira interessada em conhecer mais sobre o campo missionário na Europa. Eu tenho um chamado ministerial na Europa. Desde pequeno eu tenho esse chamado de Deus para servir na Europa. E fico feliz de ver gente também interessada em investir, conhecer mais como está o campo missionário nesse continente. Então, Deus abençoe muito vocês. Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Glauber Destro, eu sou casado, recém-casado, há pouco mais de um ano, com a Vanessa. Ela é americana, filha de pais de El Salvador, então ela fala inglês e espanhol. E eu nasci em São Paulo. E com 24 anos me mudei para a Europa, para a Itália, fiz a minha cidadania italiana e fiquei de 2010 até 2017 na Europa, principalmente servindo na Itália como missionário, no norte da Itália, na região de Vêneto, em algumas províncias por Vêneto. Em 2013 e 2014 eu fui estudar teologia na Hungria, perto de Budapeste. E eu fiquei lá por 2 anos estudando teologia. E no período de verão, junho, julho e agosto, do verão da Europa, eu servi em 2013 na Espanha por 3 meses, 3 meses na Espanha, servindo uma igreja por lá, aprendendo espanhol. Em 2014 eu fiz a mesma coisa na França, ficando no sul da França, em Montpellier, aprendendo francês e servindo em algumas igrejas por lá. Eu tive oportunidades também de visitar algumas vezes e conhecer bem a Portugal, somando tudo, dá uns 2-3 meses que eu fiquei por Portugal, pregando em igrejas e visitando alguns missionários. Então, e há mais de 2 anos, há quase 3 anos já, eu tenho o canal Missões na Europa. Eu sou formado em jornalismo, estudei em São Paulo e amo comunicação e missões. E no canal, a partir do canal Missões na Europa, eu venho entrevistando pastores e missionários que estão no campo europeu, quais são as necessidades, qual é a realidade do campo europeu. Então, se você quiser conhecer mais sobre essa realidade, acredito que o canal Missões na Europa pode te ajudar muito a entender essa realidade. Eu pertenço à Igreja Batista. Eu vivi sempre na Igreja Batista. Na Itália, eu servi por 2-3 anos, antes de 2010 a 2013, antes de ir para a Hungria, eu servi na Igreja Pentecostal de Belluno, no norte da Itália. Depois estudei a teologia e quando voltei, servi mais em Treviso, na Igreja Batista de Treviso. E atualmente eu estou aqui nos Estados Unidos com a minha esposa. Nós estamos estudando, estou fazendo o meu mestrado em teologia com ênfase em plantação de igrejas. E ela estuda pedagogia com teologia em uma universidade americana evangélica. E daqui a pouco nós pretendemos já voltar para a Europa, ir para a Europa, inicialmente para a Itália, a servir como missionários por lá. Eu não gosto de falar muito de mim, esse não é o objetivo, espero que eu tenha falado rapidinho e pelo menos o principal aqui sobre mim. O tipo de trabalho que eu faço, né? Nesses últimos 7 anos, os principais anos que eu fiquei na Itália, eu servi no norte da Itália, ajudando 2 pastores na região de Vêneto, onde eles tinham 7 congregações. Então eu ajudava eles na pregação, pregando nessas congregações, liderando jovens e adolescentes em algumas dessas congregações e na parte de louvor também. Mas agora, como eu já disse, eu estou apenas estudando e servindo em uma igreja americana e hispana aqui nos Estados Unidos. Agora eu estou nessa igreja, eu participo de 3 cultos todo domingo de manhã. E quando eu terminar aqui, eu com a minha esposa vamos voltar para a Itália e a gente vai ajudar na revitalização de igrejas e na plantação de igrejas. Esse é o primeiro objetivo, são 3 que nós temos. O segundo é de ter uma escola bíblica online. Eu estou desde já fazendo cursos online em italiano, para que mais italianos possam conhecer e ter informação sobre teologia, sobre a Bíblia, online, que fica mais acessível para eles.
E o terceiro e último projeto que nós temos é de viagens missionárias, onde nós queremos levantar jovens adolescentes da Europa para viajar com eles pela Europa mesmo, para fazermos viagens missionárias, treinamentos de evangelismo, de missões e levantar a partir desses rapazes gente com um chamado missionário, que eles possam entender a necessidade de evangelizar esse continente. Ok, bom, falei um pouco de mim, mas o principal aqui é de conversar mais sobre Portugal, missões em Portugal. A realidade agora de Portugal é que tem apenas 1%, ou menos de 1% de evangélicos nesse país. Portugal teria que ter cerca de 20% de evangélicos para que esse povo evangélico pudesse auto-evangelizar o país. Mas como essa não é a realidade, significa então que, tendo menos de 20%, os outros países evangélicos, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer missões nesse povo, porque o país em si não tem condições o número suficiente de avançar o reino de Cristo nessa região. Então, menos de 1% é praticamente nada, infelizmente. Então, eu preguei em algumas igrejas por lá, eu visitei várias cidades de norte a sul de Portugal, eu conheço muitos cristãos evangélicos, pastores, missionários por lá, e o que nós podemos levantar é que há centenas, há milhares, quase 3.000 bairros, eles dizem freguesias, 3.000 bairros onde não há uma presença, não existe igreja evangélica. Então existem muitos habitantes, muitos portugueses que não recebem o evangelho. Os jovens e adolescentes principalmente estão muito, muito distantes da palavra, do evangelho de Deus. As igrejas estão mais concentradas, as igrejas evangélicas estão mais concentradas nas grandes capitais, Coimbra, Lisboa e Porto, que seria próprio no norte, no centro e no sul de Portugal. Indo 30 minutos depois dessas cidades, de carro assim, já fica difícil de você achar uma igreja. Então, a nossa estratégia, pelo menos humanamente falando, é que haja mais missões e mais pastores missionários indo para essas cidades, essas freguesias, esses bairros onde não há igreja ainda. Mas, claro, se nós reconhecemos que se Deus chama alguém para ir em uma dessas grandes capitais, amém, que assim seja feito, né? Então, essa é a realidade. Eu peço vocês para orarem, eu peço para a igreja brasileira para orar por esse campo missionário. A Europa é um continente, Portugal também é um país com pouquíssimos evangélicos, é um povo não alcançado, porque para ser um povo não alcançado tem que ter menos de 2% de evangélicos. Então podemos dizer que, infelizmente, voltamos a ser um povo não alcançado. Portugal voltou a ser um povo não alcançado. E a Europa também. E terminando de falar sobre isso, falei a realidade, falei da importância de orar e apoiar, conhecer esses missionários e ajudar eles no que for necessário. Então seria interessante também o sustentamento, manter esses pastores e missionários. Em Portugal, alguns vão para trabalhar e lá conseguem condições. Há aqueles que vão com visto religioso, nesse caso não tem condições de trabalhar e eles vivem realmente dos mantenedores. E aqueles que conseguem ter condições de viver tempo integral na obra, esses sim conseguem fazer um trabalho bem melhor de plantação de igrejas, de evangelismo no bairro. Então que Deus abençoe vocês para ajudar aqueles pastores missionários que estão em Portugal ou em outros países da Europa em si, porque Jesus Cristo precisa ser glorificado e quer ser glorificado, Deus quer ser glorificado em todo lugar. Nós amamos missões em todo o mundo e na Europa também. Então, que Deus abençoe vocês e qualquer coisa, contem comigo, vamos conversando e avançar o reino de Jesus Cristo em todo o mundo. Deus abençoe vocês.